São duas visões, né? Uma é do Isaac, que olha, olha aí o Esaú, que bonito, olha que moço alto, sofisticado, caçador, tudo de bom, é o próximo patriarca. E a Rebeca, esse menino tem promessa, Deus falou. Sabe aquelas irmãzinhas? Deus falou, eu tenho uma profecia. É a Rebeca. Então nós temos um problema, porque aí eles vão projetar isso sobre cada um dos meninos. Paz do Senhor, amados irmãos, bom dia. Hoje é um dia muito ímpar, né? O mundo cristão, né? A cristandade celebra a ressurreição, né? Mas todo o primeiro dia da semana é um dia de vitória, né? Não é à toa que é chamado dia do Senhor, que é o dia, é a alusão à ressurreição de Jesus. O dia que Jesus ressuscitou foi o primeiro dia da semana, graças a Deus. E já quero aproveitar e tirar dúvida de algumas pessoas que estão escrevendo, achando que Jesus foi sepultado na quarta-feira para dar 3 dias e 3 noites. Olha que fraqueza, né? Irmão, é só abrir o Evangelho de João que já está a resposta para quem tem essa simplicidade, que fica forçando a barra para dar 3 dias e 3 noites. No hebraico, o yom, não importa se é 1 minuto, se é noite, se é dia, é um dia. É igual uma pessoa que nasce no dia 31 de dezembro, às 22 horas e 29 minutos. Ou 59, né? Às 23 horas e 59 minutos. Ela nasceu que dia? 31 de dezembro. Ah, não, mas vamos pular, vamos pôr dia 1º, porque já que falta 1 minutinho só. Não pode, irmão. É considerado o dia completo. O Yom é assim. Então, Jesus morreu na sexta-feira, como os judeus não queriam, era o dia da preparação, da Páscoa, que é sexta-feira. É o Yom Shishi em hebraico. Aí, para chegar no Yom Sabat, que é o sábado, começa às 18 horas o sábado. Então, os soldados até sugestionaram que quebrasse a perna dos que estavam crucificados, porque eles não queriam corpos crucificados em Jerusalém no Pessá, na Páscoa. Então, Jesus foi sepultado na sexta-feira, ainda antes da Páscoa. Aí, no Sabate, ele ficou sepultado e ressuscitou no primeiro dia de semana, no domingo. É isso, irmão, é o que está aqui, ó. Abre aí na sua Bíblia, só para a gente fechar aqui, porque hoje o mundo cristão comemora, né? Então, se você ler aqui o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 31. Olha o que diz aqui o Evangelho de João 19, 31. Os judeus, pois, para que no sábado, não ficasse os corpos na cruz, visto como era preparação é a sexta-feira. A partir das 18 horas da sexta-feira começa o sabate, porque o dia judaico começa tarde e noite e manhã. Não é igual ao nosso, né? A gente costuma falar, o nosso começa a partir da meia-noite, né? Mas o deles são as 18 horas. Então ele fala aqui, olha, para que não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado, preparação para o sábado. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Porém, né, os soldados tal, mas aqui está o testemunho do Evangelho. Então Jesus foi sepultado na sexta-feira, ele foi crucificado na sexta-feira e foi sepultado na sexta-feira. Ficou o sábado, e ressuscitou no terceiro dia. Então é isso, irmão. Aí a pessoa fica, não, mas é que o profeta Jesus falou que assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites e tal, aí quer forçar a barra, vai parar na quarta-feira. Olha que fraqueza. É tudo bobagem, irmão. Vamos ficar com o testemunho do Evangelho. Quando Jesus está falando de 3 dias, 3 noites, que ele se refere ao profeta Jonas, é uma alegoria, uma comparação. Aí a pessoa quer pegar aquela literalidade e forçar a barra, inventando aqui, só para dar 3 dias e 3 noites completo. Não conhece a cultura judaica, não conhece a história. Fazer o quê, né? Aí vem torcer a Bíblia. Não, irmão. O testemunho do Evangelho é claro. Jesus foi crucificado na sexta-feira e sepultado, ficou sabate, sepultado, e ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. Glória a Deus. Bom, feita essa consideração, porque
hoje se comemora, né? Para o mundo católico, a ressurreição de Jesus, nós comemoramos sempre, né? Graças a Deus. Nós vamos então estudar a aula de número 2. Eu quero aqui cumprimentar todos os nossos amados irmãos que nos acompanham de maneira online e os que estão aqui presencialmente. Muito bem, a lição 2 ela é muito importante, porque ela vai falar da predileção dos pais por um dos filhos. E como base está no livro de Gênesis. Cuidado, porque se você ler só esse versículo, você vai achar meio estranho, né? Mas tem um contexto. Então, Gênesis capítulo 25, versículo de número 28, ele fala o seguinte: amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Se eu tirar o que está entre as vírgulas ali, fica assim: e amava Isaque a Esaú, mas Rebeca amava Jacó. São gêmeos, né? E nós vamos entender o que acontece nessa família, porque há predileção de filhos. A nossa verdade prática fala que a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles, né? Quando há predileção. E é por isso que os pais têm que estar atentos para, da maneira do possível, ser o mais equânime possível. Atender todos da mesma maneira, com a mesma atenção, etc. Isso não pode gerar ciúmes, né, dos filhos. E a leitura bíblica em classe, que é o contexto, está no capítulo 25 de Gênesis, dos versículos 19 até o 28. Então eu quero convidar os irmãos que estão presentes, se colocarem em pé, para a leitura desse texto bíblico. E você que está aí nos acompanhando, você pode acompanhar pelo telão, ou abra a sua Bíblia, ou pela revista da Escola Bíblica Dominical. Então, versículo de número 19, do capítulo 25 de Gênesis. Vamos ler todos juntos. Diz assim: e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrando sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, no nome do Senhor Jesus, teu único Filho, te damos graças nessa manhã, ao lermos a tua palavra. Nos ajuda, nos orienta, nos capacita, para que possamos aprender. Senhor, abençoa cada família aqui representada, cada pessoa que está ligada nessa aula de escola bíblica dominical. Te louvamos e colocamos tudo sobre teus cuidados, no nome do Senhor Jesus.
com ações de graças. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos. Bom, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho, então, sobre o nosso texto áureo de Gênesis, capítulo 25, versículo 28. De alguma maneira, talvez de maneira indireta, muitos já entenderam o contexto, porque nós lemos aqui na leitura bíblica em classe. O texto áureo, então, ele está no capítulo 25, entre os versículos 24 a 34 do livro de Gênesis, onde vai falar sobre o nascimento dos gêmeos, Esaú e Jacó. E o texto inicia dizendo: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Bom, em outras palavras, Isaque amava Esaú, porque este preparava apetitosas refeições para ele. Não é possível que o amor se dá por causa disso. Então aqui há uma colocação, mas isso não é a base do amor de Esaú, de Isaque. Isaque amava Esaú não simplesmente porque ele preparava refeições para o pai. O preparar refeições tem uma indicação implícita aí. Preparar refeições significa cuidado, significa fazer a vontade do pai, significa estar próximo do pai, significa estar cuidando do pai. Então não é simplesmente uma refeição, né, irmão? Só porque fazia um prato de comida, a pessoa já vai amar mais esse irmão, porque não é isso. Então, atrás dessa expressão cultural, preparava as refeições do pai, existem outros elementos afetivos. E eu penso aqui, vou fazer inferências. O grande motivo de Isaque ter essa predileção por Esaú é o fato de Esaú ser o primogênito dele, foi o primeiro que nasceu. Logo, é o que iria herdar o patriarcado. Assim como se faz dentro das famílias patriarcais, o primogênito é que merece toda a atenção, todo o cuidado, porque ele começa a ser preparado desde a infância para herdar o nome da família. E Esaú, embora fosse gêmeo de Jacó, mas ele nasceu primeiro. Então tudo foi voltado, todos os cuidados paternais foram dispensados na pessoa de Esaú. E deu certo, porque Esaú vai crescer. A Bíblia dá duas características, né? Ele é ruivo e bem peludo, né? Ruivo e com bastante pelo no corpo. E era um moço, nós lemos que ele era perito na caça. Isso significa que era uma pessoa extremamente habilidosa. Por ser caçador, ele tinha força, tinha competência, tinha independência, porque ele sai no campo. No campo você enfrenta feras, no campo você encontra situações desérticas, locais difíceis de acesso. Esaú enfrentava isso, então ele é um líder. Esaú, ele é na verdade um moço que vai despertar no pai orgulho, óbvio, porque tem tudo de bom. Eu posso ainda inferir, como ele é caçador, e na época, ser caçador significa o quê? Olha o Nimrod, poderoso caçador na face do Senhor. É liderança. Então, o caçador da época antiga é o que protege as populações vulneráveis de feras, mas é o também que traz alimento. Então, o Esaú, nesse simples versículo que diz que ele era um perito caçador, eu já começo a enxergar em Esaú um líder nato, o próximo grande patriarca, uma pessoa vistosa, ruiva, alta, com barba, quer dizer, uma pessoa que sobressaía em relação aos demais, e uma coisa muito importante, independente, que toma postura, e acima de tudo, muito próximo do pai, cuidador do pai. O pai apreciava as caças dele porque são os temperos, né? As especiarias do Oriente Médio são temperos exóticos, e Esaú fazia tudo isso para agradar o pai. Então, claro que o pai amava Esaú.
Vamos virar a página? Vamos para Isaac? Isaac, irmão. Aliás, vamos para Jacó, né? Falamos de Esaú, vamos para Jacó. Vamos mudar. Mas Rebeca amava a Jacó. É isso que diz o texto. Por quê? Porque que Isaac olha para Esaú, Isaac olha para Esaú e vê qualidades de um sucessor. Ele é líder, ele é independente, ele é competente, ele é vistoso. Então, ele projeta o próximo patriarca na figura de Esaú. Agora, Rebeca não vê isso, porque a percepção da mulher realmente é diferente. O que ela vê em Jacó? Em Jacó, a Bíblia diz que ele era um rapaz simples e doméstico, habitava em tendas, mais próximo da mãe. Parece que, quando você lê o texto, quando eram crianças, enquanto Isaac prepara Esaú para ser forte, para ser líder, ele abandona o Jacó com uma ideia de ser uma criança mais vulnerável. Então fica mais próximo da mãe. E o instinto maternal sempre é de proteger o vulnerável, de ficar do lado do mais frágil. E Rebeca fica ao lado de Jacó, e a Bíblia diz claramente que Jacó habitava em tendas e era varão simples. Em outras palavras, enquanto você tem o Esaú, caçador, perito, fortão, líder, você tem o Esaú sofisticado, porque ele é líder, ele tem contato com outras civilizações, tanto é que ele vai casar com mulheres cananeias. Você tem o Jacó, simples, pastorzinho, né, lá na tenda, cheiro de... Olha a diferença do cheiro deles. Esaú tem cheiro de campo, de civilização, de cidade. E Jacó, de ovelha, de casa. Está vendo? Então, são personalidades diferentes. E isso vai gerar admiração. Se Isaac quer um sucessor, ele vai admirar Esaú. Mas Rebeca quer filho. Então, ela admira quê? Jacó, presente. Essa questão tem um lado espiritual também para ser analisado, que aí não seria a contestação da predileção. Existem umas coisas naturais, porque na perspectiva bíblica, Rebeca é a igreja. E interessante que quando você vai separar obreiros, você sempre separa Jacós. Quem são os Jacós? Aquele mocinho que está sempre na igreja, está ajudando o pastor em tudo, fiel em tudo, participa de tudo, sempre está presente no culto. É o doméstico, é o que está na tenda, é o pastor. Enquanto que você às vezes tem um grande pregador que sai pregar em todas as congregações, e isso não há problema nenhum, é uma virtude, mas ele demora mais para ser consagrado, porque a igreja reconhece primeiro o Jacó. Há uma tendência de Rebeca sempre reconhecer primeiro o Jacó, porque está perto dela, porque ela está vendo, porque está cuidando dela. Enquanto que o outro que gosta de pregar para baixo e para cima, que é uma bênção também, isso aqui não é nenhum defeito, mas demora mais para ser reconhecido, porque não tem contato com a Rebeca. A Rebeca não vai lutar por Jacó, porque simplesmente é o menininho da mamãe, que está juntinho com ele por causa da sua vulnerabilidade. Não é isso. A Rebeca vai lutar por Jacó, porque havia uma palavra profética. Ela orou, e Deus respondeu, dizendo que o maior serviria o menor. Isso inculcou na mente de Rebeca. Ela pensou, falou, peraí, enquanto o meu marido, o Isaac, está achando que é o Esaú, que ele vai ser, mas eu quero ficar na promessa de Deus. A promessa de Deus diz que o maior servirá o menor. Então a bênção está com Jacó, e ela vai interferir de tal maneira que ela vai colocar até a condição dela em vulnerabilidade, quando ela engana o próprio marido, que é um outro ato precipitado que nós já estudamos na primeira lição. É o costume nosso de tentar fazer cumprir a palavra profética. Sara fez isso e Rebeca fez isso também. Porque vocês acham mesmo que Deus não ia fazer o plano dele, independentemente da atitude da Rebeca, de querer enganar o próprio marido? Deu certo, porque às vezes dá, às vezes a intervenção humana dá certo, às vezes. Mas às vezes dá muito errado, né? Como a gente viu na lição 1, a intervenção humana. Aqui também tem uma intervenção humana, que é a Rebeca. Só ambos, tanto Sara como Rebeca, intervêm com a expectativa do cumprimento da palavra profética. Tá? Isso é interessante nós notarmos.
Então nós temos duas personalidades, mas não tiveram o mesmo tratamento? Nesse caso não, porque na família patriarcal se priorizava o primogênito. Mas nas famílias de modo geral hoje, no Ocidente, pelo menos na minha casa é assim, espero que a sua também seja, a gente procura dar o mesmo tratamento para os filhos. Então, pelo menos quando eu vou comprar um livro para a Yasmin, eu compro um para a Laila também. Porque eu sei que vai dar problema se eu vir com um livrinho só lá. Se eu for comprar um chocolate para mim, eu levo 2. Eu já sei, eu tenho que até levar 3, que é para a mãe dela também, né? Mas veja bem, a gente tem que ter aquela visão sábia, para não fazer bobagem, porque senão vai dar a entender. E isso ocorre na sala de aula. Eu sou oriundo da sala de aula. Quando você cita o nome de um aluno, automaticamente os outros se sentem inferiorizados, porque citou o nome de um. Quando eu deixo só um aluno na lousa, no quadro, para apagar, os outros se sentem, por quê que só ele? E às vezes isso ocorre também na igreja. Então é uma coisa interessante, porque nós somos família. Então esse sentimento e esse cuidado que a liderança tem que ter é no nosso cotidiano. E às vezes a gente, comete essas fragilidades. O próprio pastor, se ele cumprimentar um irmão, não cumprimentar o que está do banco atrás, ele já vai ficar com minhoca na cabeça. Por que o pastor já cumprimentou aquele, não cumprimentou eu? Não tem nada a ver, o pastor não viu. Pronto, mas ele já cria. Isso é da nossa natureza, nós temos essa fragilidade. Imagina na sua casa, os seus filhos. Então, essa família é uma família que vai ter problema, porque ela prioriza o primogênito. Essa predileção vai dar problema. Por quê? Porque há uma palavra profética que o primogênito não assumirá. Que, na verdade, quem vai assumir será o menor, não o maior. Pelo menos a palavra profética dizia isso. Então, nós temos um quadro muito interessante de pessoas. Agora, obviamente, por mais que você dê também o tratamento igualitário, todo o cuidado que você faça, sempre haverá diferença, porque são personalidades diferentes. Cada filho é um filho, ele tem a sua própria personalidade, irmão. Às vezes você vê a pessoa só porque ele por que você acha que fala em muitas empresas? Porque o pai é empresário e tal, e pensa que o filho também vai ser assim. Às vezes a pessoa não tem vocação para isso, irmão. Só porque o pai é pastor, pensa que o filho vai ser obrigado a ser pastor? Aí vira tem filhos que têm vocação, vão ser pastor mesmo, mas tem filhos que não querem ser pastor. Eles não querem, ele quer ser mecânico, irmão. Ele quer ser professor. E aí fica forçando a barra, a pessoa não tem vocação, não prega nada, não ensina nada, e vira pastor. Por quê? Por capricho do pai. Não quer ser professor, só porque o pai é professor, a mãe, para não ficar forçando a barra para o filho ser professor. Ele não quer, irmão. Então nós precisamos tomar cuidado para não forçar a personalidade dos filhos. Eles têm personalidade própria. Aí toda profissão tem que ser dignificada, respeitada. Então a gente às vezes projeta nos filhos o que a gente gostaria de ser. Então, só porque você gostaria de ser uma profissão aí, sei lá, um gerente, ficar projetando na criança, forçando a barra, torturando a criança. Mas ela não quer ser aquilo, irmão. Esse é o seu sonho, mas é o dela. Então precisa tomar cuidado com isso, porque nós temos uma tendência de projetar nos nossos filhos o que a gente não conseguiu fazer. Cuidado, porque às vezes dá certo, às vezes a criança quer aquilo mesmo, é uma bênção, né? A gente conhece um monte de pessoas que é filho de professor, e é um professor até melhor. Pessoas que é filho de pastor, até um pastor até melhor. Às vezes é filho de um empresário, e é um empresário até melhor. Isso existe também, mas não necessariamente, não é uma regra. Nós temos que tomar cuidado para respeitar a personalidade, a individualidade de cada um deles. Aqui se projetou em Esaú. Isaac projeta em Esaú a primogenitura, o filho primogênito. Então ele é, e de fato parecia ser mesmo, né? Porque com as qualificações que a gente vê aí na Bíblia, um caçador naquela época é um líder, é um próximo patriarca. E por outro lado, Jacó, coitado, era um cuidador de ovelhas, né? Ficava lá do lado da Rebeca. Bom, a Rebeca, ela ficou disposta a fazer tudo pelo seu filho, porque, olha aí, Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela,
Então, é aquele chute que criança dá, né? Quem é mãe, gestante, sabe que tem criança que dá uns chutes, né, dentro da barriga da mãe. E então ali o negócio era tremendo, né? Imagina só a briga que estava dentro da barriga dela. E aí ela ficou incomodada, ela falou: tem alguma coisa errada, né? Não tá muita briga aqui dentro do meu ventre. Ela falou, muita. Aí ela orou, então pediu oração, orou, e Deus falou: não, fica tranquila, que esses dois aí vão brigar muito mesmo. Deus conhece, irmão. A presciência de Deus. Falou, não, eles são briguentos mesmo. Agora é o seguinte, o menorzinho vai ser maior do que o maior, né? Ou seja, o primeiro não será primeiro. Então, ou seja, o maior servirá ao menor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Isso deve ter calado fundo no coração da Rebeca. Ela guardou isso no coração. E aí ela, obviamente, vai sempre olhar para o Jacó com uma maneira diferenciada. E cumprindo seus dias, então, para ela dar à luz, nasceu gêmeos. Saiu o primeiro, ruivo, com uma veste cabeluda, né? Por isso chamaram de Esaú. E Esaú também significa vermelho, né? A ideia porque ele era ruivo, né? E depois saiu o seu irmão, agarrado, a sua mão no calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. Então, ele já tinha uma certa idade, ambos são filhos da velhice deles, e cresceram os meninos, olha só, cresceram os meninos. Então, eles estão crescendo. Esaú, varão perito na caça, quer dizer, uma pessoa, é um líder nato, varão do campo, caçador, protetor, é liderança. E o Jacó? O Jacó, simples, habitando em tendas. Vendo que eles terão, então, personalidades bem diferentes, os menininhos. Bom, divisões afetivas como essas, claro que vão criar problemas e conflitos familiares. Na escola a gente via muito disso, né? No dia da reunião, aquelas mães, aquela simplicidade, né, irmão? Esse meu filho não tem jeito, é atrapalhado. Esse sim, esse é uma benção. Falar isso para o professor na frente do menino. Eu falava na lata: peraí, dona, vocês vão brincar lá fora, deixa eu falar sozinho com a senhora. Eu falei, não pode falar isso na frente das crianças, né, irmãzinha? Às vezes irmã da igreja, inclusive, olha que fraqueza. Então, irmão, você não pode fazer essas comparações, irmão. O que é isso? Você não sabe que a criança vê o adulto como autoridade, com palavras validadas? Então, o que você fala, ele vai reter. Por isso que a gente sempre fala para os pais não ficarem inculcando na cabeça dos filhos coisas negativas, ruins. Pelo contrário, a Bíblia manda inculcar a palavra de Deus, coisas bonitas, abençoar, abraçar, ministrar bênção na vida dos seus filhos. É a herança do Senhor. Agora, tem filhos que são mais agitados. Irmão, vocês sabem a história dessa igreja. Tinha criança aqui que, meu Deus do céu, aprontava cada uma aqui dentro. Hoje é pastor de igreja, que é uma bênção. O próprio missionário lá na Argentina, irmão Gerson, esses dias os irmãos vieram falar para mim que ele aprontava cada uma lá no Padre Anchieta. Hoje é um missionário importante na Argentina. Então, sabe, não é porque a criança, às vezes, que a gente chama de arteira, né? Que vai ser. Não, irmão, ele vai amadurecer, ele vai ser uma bênção. Então, calma, não fica só porque a criança, às vezes, faz arte e tudo. Esse menino, não sei, irmão. Para, irmão, é bênção. Que bom que está com saúde. Já viu criança doente? É uma tristeza, irmão. Então, que bom que está cheio de energia, né? Sobe, pula e tal. Fica de olho, né? Porque senão faz bobagem. Mas tudo bem. Graças a Deus, está com saúde. Né? Não é para ficar, sabe? Não, mas é só orientar, conversa com carinho, tenha paciência, vai lá, acompanha, né? O cuidado dos pais, mas sempre com alegria, porque aliás, irmãos, é um período muito bonito que passa muito rápido. Tá? Tanto a paternidade como a maternidade tem que ser curtida, né? Tem que ser trabalhada, porque passa muito rápido. Está cheio de mãe aí, fala, ai, que saudade. Saudade, mas quando estava com o bebê só reclamava. Agora, ai, que saudade, ai, que simplicidade da irmãzinha. Não, por isso você tem mesmo aqueles períodos difíceis, de choro, que levar no médico, tudo isso passa, é uma bênção, você passa a ter experiências bonitas. Então, não é para
Uma irmã aqui mesmo na sede, um dia, ela falou assim: irmão Alberto, que tribulação, eu nunca mais assisti um culto. Desde que esse menino nasceu, que tribulação, irmão, eu tenho que ficar lá no berçário, eu não assisto mais culto, tal. A hora que ela acabou pensando que ia falar com o cara, eu falei: irmã, isso não te pertence mais, irmã. Agora é a hora da maternidade. Mas vai passar, né? Está grande, aí é outro momento. Agora é a hora de cuidar mesmo da criança. Vem com alegria, vem para o culto, sim. Criança chora, tal, vai lá no berçário. Está tudo certo, irmão. Não sei que esse irmão tem cada ideia. Depois você assiste o culto na sua casa. Depois que ele dormir, claro, né? Então as crianças têm de se preteridas quando ocorre comparação. Outra coisa, irmão, eu já falei, eu vou repetir aqui. Não se compara o seu filho, o seu esposo, o seu cônjuge. São incomparáveis. Não tem comparação. Falar: irmão, eu queria. Para de bobagem. Todos nós somos seres humanos incomparáveis. Seu marido é incomparável, sua esposa é incomparável, seus filhos são incomparáveis. Eu queria que meu filho fosse que nem ciclano. Para de bobagem. Tem um testemunho muito bonito no livro do Richard Rembrandt, aquele Cristo em Cadeias Comunistas. E na Romênia ele estava preso porque ele entregava a Bíblia, era proibido pelo governo comunista da Romênia entregar a Bíblia. E ele entregava a Bíblia, ele foi preso. E ficou muitos dias na cela, em uma prisão romena, e ele conta isso no livro dele, que ele estava um dia orando para Deus, com muita intensidade, com muita fé. Ele falava assim: meu Deus, eu quero ser que nem o Billy Graham. Me ajuda a ser que nem o Billy Graham. Eu quero ser igual ao Billy Graham, porque o Billy Graham era o grande pregador norte-americano, né, na época, pregador de multidões, grandes cruzadas na televisão. Então ele começou a pedir para Deus que ele queria ser igual ao Billy Graham. Me ajuda, eu quero ser igual ao Billy Graham. E orou. E depois ele dormiu, alguma coisa assim, e ele teve uma visão, né? E nessa visão Deus falou para ele, falou: Richard, eu não quero 2 Billy Grahams. Eu não quero 2 Billy Grahams. Eu quero só um Billy Graham. Mas eu quero um Richard também. Então, irmão, você é importante para Deus quanto o outro. Ele vai te usar nos seus dons, nos seus talentos. Viu? Procure olhar para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa e potencialize as coisas boas dela. Porque todos nós temos coisas. Tem coisa ruim também. Isso você minimiza. Mas as coisas boas, potencializa. Potencializa as coisas boas na sua família. Aí não fique com essa história, né? Eu quero ser igual ao Beltrano. Para com isso. Queira ser que nem Jesus, né? O autor e consumador da fé. Porque eu já disse para os irmãos na última aula, não existe ser humano perfeito. Se não existe ser humano perfeito, não existe família perfeita, não existe governo perfeito, não existe igreja perfeita. Quando esse irmão começa a falar muito que quer uma igreja perfeita, eu falei: irmão, então vamos orar para Jesus te levar para a glória. Igreja gloriosa. Essa é perfeita. Mas enquanto nós estivermos na igreja militante, é essa luta nossa mesmo, graças a Deus. E eu estou muito feliz por isso, irmão. Os irmãos falam: e lá, irmão, lá no Padre GC tem muito problema. Não, irmão, é normal as coisas que acontecem lá. Por isso que eu sou pastor, irmão, porque se não tivesse problema, eu não precisaria de pastor. Então eu louvo a Deus, para mim não tem igreja ruim, tem pastor ruim, igreja não. Porque toda igreja é uma bênção, irmão. Porque as lutas são as lutas e Deus te capacita, Deus te usa para dar uma palavra, para abençoar e resolver os problemas. Olhe para a sua família assim: pai, você é o sacerdote da sua casa, você é o cabeça. Cabeça tem a ver com espiritualidade. Você é o sacerdote da sua casa, então abençoe a sua casa. As coisas que acontecem lá, Deus vai te usar para você ser um canal de bênção, de unidade, de saúde. A sua família será saudável emocionalmente, espiritualmente e também fisicamente. Então, irmãos, claro que havia disputa entre esses meninos, porque pensa na sua família, os menininhos. Aliás, menino briga mesmo, irmão. Bom, menina briga também, né? Mas menino é um pouco mais violento, né? Porque é da natureza do menininho, né? Mas esse tipo de competição não chega a ser tão prejudicial assim. Às vezes é até importante. O que percebemos nesse versículo é uma antiga prova de apego paterno, sem base, a um filho em detrimento do outro, porque ele está projetando o futuro. Esse menino vai ser o próximo patriarca. Isso é Isaac, né? E a Rebeca está vendo de outra maneira. Não, esse menino tem promessa. Esse menino tem promessa, o Jacó. Olha só, são duas visões. Uma
É do Isaac, que olha, olha aí o Esaú, que bonito, olha que moço alto, sofisticado, caçador, tudo de bom. É o próximo patriarca. E a Rebeca, esse menino tem promessa. Deus falou. Sabe aquelas irmãzinhas? Deus falou, eu tenho uma profecia. É a Rebeca. Então nós temos um problema, porque aí eles vão projetar isso sobre cada um dos meninos. O que percebemos então nesse versículo é uma antiga prova desse apego paterno e do apego materno. Quando isso acontece, os interesses da família, obviamente, vão ficar divididos. E a casa se põe em oposição. Os frutos desse apego tolo, sem base, puderam ser vistos onde? No futuro. Ao longo dos males que vão surgir, questões morais, inclusive, nos descendentes de ambos. Ambos vão ter prejuízo. Então, nós precisamos tomar cuidado em não ser tão... isso também é uma coisa da natureza humana decaída, tá? Ter predileção por um em relação... E, obviamente, você vai acabar não apoiando o outro, A introdução da nossa lição fala da história de Isaac e de Rebeca. Parece uma infeliz repetição de Abraão e de Sara, Como tem elementos similares. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos da sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço, quando ele, imagina, irmão, Abraão, homem da fé, vai cair na história de ter um relacionamento com Agar, É uma coisa complicada. Mas era possível, naquela época se permitia, está tudo certo. Mas, irmão, cadê a fé aí para falar não? Deus falou que é de Sara, Mas, às vezes, até a gente, não é sempre que você está com aquela fé, Com aquela fezona, Tem hora que você dá uma fraquejada, A fraquezinha humana, E aí já viu. É esse que é o problema, tem que estar vigilante. Nessa lição, então, nós vamos ver a respeito da predileção de filhos. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são o quê? Conflitos. Conflitos, muitas vezes, intermináveis na hora de criar filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus. Deus tem um plano para a família cristã, e a vontade de Deus é que todo pai seja sacerdote, toda mãe auxiliadora, e que os filhos cresçam saudáveis, tanto fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Então, o plano de Deus para a família e a sua presciência, porque aqui nós temos uma questão de conhecimento de Deus. Deus conhecia o coração de Esaú antes de Esaú nascer. Sabia que a Bíblia chama ele de profano. No fundo, Esaú era um líder, era bonitão, todo fortão, todo perito em caça, mas era profano. E Deus conhecia o coração dele, porque é um atributo de Deus, a onisciência. E conhecia também o coração de Jacó, que era simples. Então Deus, por conhecer, ele já fala, ele revela. Não é sempre, mas às vezes ele já revela. Então o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Então nós precisamos entender que tanto Isaac como Rebeca, eles faziam parte desse plano de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, é claro que Isaac não sabia que ela era estéril, por exemplo. Claro, mas ela era, assim como a mãe dele era estéril. Talvez isso também não tenha sido algo tão forte na mente de Isaac, porque ele sabia que ele nasceu de uma mulher estéril. E quando você faz parte de um drama, você fica mais suscetível para aceitar certas situações, que em outras circunstâncias a pessoa não aceitaria. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, o que ele vai fazer? Ele vai orar, porque ele tinha referência na vida dele que foi o pai. Então ele vai orar e ele não toma a atitude que o pai tomou, que o pai aceitou Agar. Isaac não. Isaac ficou na dele, não enveredou. Então parece que houve um aprendizado. Somente 20 anos depois da oração dele, porque ele casou com 40 anos, e ele casa exatamente no momento de perda, quando a mãe morre, quando Sara morre. Então Abraão pede para Eliezer buscar uma esposa para ele. Ele tinha 60 anos quando nasceram os gêmeos, e a notícia surgiu então que a Rebeca estava gestante. Portanto, nada pôde impedir o plano de Deus, Tanto é que ela era estéril. Assim, no tempo perfeito de Deus, a Rebeca gerou os menininhos. Então, o propósito da presciência de Deus. É importante nós entendermos
o que é presciência e o que é determinismo. Existem muitas igrejas evangélicas que creem no determinismo, que todo mundo está determinado, você não tem escapatória. E aí nós temos um problema, porque o determinismo tira a responsabilidade do indivíduo. Porque se você foi determinado a ser condenado ou a ser salvo, então você não é responsável de nada. Aí você vai cair num outro problema, porque o determinismo determina que Satanás tinha que ser Satanás. Bom, mas se ele tinha que ser Satanás, então qual é a culpa dele? Ele não tem escolha. E não é bem assim. Deus deu o que? O livre-arbítrio. Deus não criou Satanás. Deus criou um querubim ungido, mas com livre-arbítrio. E ele escolheu ser Satanás. Então, primariamente, Deus criou um anjo ungido, um querubim ungido. Primariamente. Devido à escolha desse querubim em se revoltar contra Deus, ele se transformou em adversário de Deus. Então, eu digo que Deus criou primariamente o querubim. Secundariamente, ele virou Satanás. Então, não foi uma criação direta de Deus. Foi uma escolha dele. Então, nós precisamos tomar cuidado com o determinismo, que acha que tudo está determinado, né? O determinismo está presente nas grandes religiões mundiais. O Islã é determinista. No islamismo, tudo que acontece foi a vontade de Alá. O rei da Arábia Saudita, falecido, o rei Faisal, ele acho que não vistoriou direito as turbinas lá dos ventiladores no grande túnel que ligava Riad e a Meca, e estava o povo em uma dessas Hajj, né, que é a peregrinação islâmica, indo para a cidade de Meca, e dentro do túnel pararam os ventiladores. E eu imagino o calor da Arábia, né? O sufoco, o povo entrou em desespero, e houve 300 pessoas morreram sufocadas, e foi uma tragédia. O rei Fahd foi na televisão e falou, foi a vontade de Alá, não tinha o que fazer. Vontade de Alá ou irresponsabilidade governamental. Está vendo como o problema do determinismo é que você não tem responsabilidade. Tudo que acontece, bom, não tinha jeito. Eu já contei para vocês a história dos Trapalhões, né? Trapalhões é um negócio do século passado. Essa jovem nem sabe do que eu estou falando. É só quem viveu no século passado que era um programa de televisão que fazia sucesso, né? Mas os Trapalhões têm uma cena interessante. É que o Zacarias, ele fez um pacto com o diabo, segundo, né, a versão lá daquele programa, e aí chegou o dia do diabo vir buscar ele. Aí o que ele fez? Ele foi lá, falou para o Dedé, para o Didi e para o Mussum, falou, cara, hoje o diabo vai me pegar, eu fiz um pacto com o diabo, o que eu faço? Aí os caras falaram, não, vamos enganar o diabo. Como o Zacarias era bem calvo, era bem carequinha, né? Falou, vamos pôr uma peruca bem grande em você, um cabelão, o diabo não vai saber quem é. E aí ele pôs, perucona lá, e ficou lá na dele, a cara de paisagem. Aí chegou o diabo, cadê o careca que eu fiquei de buscar hoje? E procura o careca, não tem careca. Falou, já que não tem careca, eu vou levar esse cabeludo mesmo. Isso é determinismo, irmão. Não tem jeito, sabe? Você vai. Determinismo. Não tem o que fazer no determinismo. Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de presciência. Que Deus, por conhecer o coração de certas pessoas, então, ele já fala, ele já avisa e já prepara. Vamos dar um exemplo? A Bíblia diz em Romanos que Deus endureceu o coração do faraó. Não é? Mas se você ler o relacionamento do faraó com Moisés, o coração dele já estava endurecido. Então Deus conhecia o coração do faraó que ia endurecer. E aí o que acontece? Aquilo que eu já falei para vocês em outras lições. Se você aproximar o barro do calor, o barro endurece. Mas se você aproximar a cera do calor, ela derrete. Como que é o seu coração? É de barro ou é de cera? Porque se o seu coração for de barro, quanto mais a palavra de Deus bater nele, mais ele vai endurecer. Foi o caso do faraó. Quem que é o Deus de Israel que eu vou liberar coisa nenhuma? Mas Deus só foi pedir. O Moisés chegou para o faraó, olha, o povo quer fazer uma festinha para o Senhor. Não diz, quem que é esse Deus? Aí eu não conheço, eu sou Deus. Quer dizer, coração duro. Chegou perto da luz, o que aconteceu? Endureceu. Agora, outras pessoas tinham o coração de cera. Quando chegou perto da luz, amoleceu e recebeu a bênção de Deus. Deus conhecia o coração de Esaú. E a Bíblia diz que o coração dele era profano. Como nós sabemos disso? Porque um dia ele chegou morrendo de fome, que não conseguiu caçar nada. E chegou para Jacó
e viu Jacó, que era doméstico, né, fazendo o quê? Comida. A comidinha doméstica que ele tinha aprendido com Rebeca. Lentilhas. Uma coisa que não tem muito valor. Não era nada, não era um frango assado, sabe? Não, irmão. Frango recheado, não. Lentilhas. A coisa muito simples. Ele lá, fazendo o guisadinho dele ali. Aí o irmão dele chegou, falou, eu quero essa comida. Ele falou, não é assim que você quer. Eu quero. Não, tá bom, então você me dá a sua primogenitura e eu te dou essa comida. Ele aceitou, irmão. O Esaú aceitou, ele deu, ele vendeu a primogenitura, porque ele não dava importância para aquilo. Que isso vai? Eu estou morrendo de fome, eu estou aí, o que tem essa? E foi lá e trocou. Então, aí o escritor aos Hebreus, ele diz assim para nós, não seja profano, como foi Esaú, que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Tem gente, irmãos, que entrega a sua salvação por 1 minuto de prazer. Às vezes em frente de um computador, às vezes através das redes sociais, às vezes a pessoa perde a grande salvação por um prato de lentilhas, que nem vale a pena. Então nós temos que vigiar, não ser profano, não permitir esse sentimento e trocar as coisas espirituais por coisas passageiras, efêmeras. Salomão chama de fumaça, efemeridade, vaidade. Tá? Então precisa tomar cuidado. O propósito presciente de Deus. Deus sabia, isso é presciência. Deus sabia antecipadamente, porque é a natureza dele. Ele não é onisciente, onipotente, onipresente. Então ele sabe de tudo. Ele sabe qual é a decisão que a gente vai tomar, mas ele vai respeitar a sua decisão, porque é da natureza de Deus. Então ele sabia antecipadamente. Ele sabia de antemão que haveria de acontecer com os filhos gêmeos, Isaac e Rebeca, por isso mesmo que ele fala. Isso dependia das circunstâncias que envolvessem essa história, né? As decisões dele. Por isso, Deus atendeu a oração de Isaac e Rebeca e falou, olha, vocês vão ter gêmeos, só que o maior servirá ao menor. Bom, conforme as crianças então desenvolviam-se, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam dentro do ventre da Rebeca, a esposa de Isaac. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Então, eles eram livres. Deus não determinou. Falou, não, o Esaú vai brigar com o Jacó e o Jacó vai brigar. Não. Deus criou eles livres, mas Deus sabia o que cada coração agiria. Eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus e não o determinismo. A presciência, um atributo divino que indica o pré-conhecimento. Mas Deus não nos predestinou para uma grande salvação? Sim, o destino que Deus quer dar para a humanidade é a salvação. Para todos que creem em nome de Jesus, o destino final é a salvação. Então, que predestino é esse? O predestino, ou seja, o destino anterior que Deus estabeleceu para todos os homens é que todos sejam salvos. Só que nem todos aceitam a Jesus. Está vendo? Porque você tem a liberdade. Senão você não teria responsabilidade, irmão. Ia chegar diante de Deus, o Senhor me criou assim, eu sinto muito. Tem gente que pensa assim, inclusive fala isso. Você vê, eu não vou mudar não, porque eu fui criado assim. Será? Será que não é uma escolha não? Que você escolheu? Tá? Aqui estamos abordando a presença de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, não é determinista. Isto é, ele não implica no determinismo na vida do ser humano, mas Deus dá liberdade para que você faça escolhas. Aliás, eu já disse aqui também que o amor verdadeiro tem que ser sustentado no livre-arbítrio. Porque quem ama a Deus, porque foi determinado a amar, não tem amor verdadeiro. É um amor que foi determinado. Então, ele não ama porque ele ama porque ele foi determinado. Agora, quando você ama porque você escolheu amar a Deus, esse é o amor que vale, é o amor que glorifica a Deus. É igual, irmão, quando a pessoa vai fazer a obra de Deus, se a pessoa faz porque o coração dele sente isso, Deus é glorificado. Agora que faz porque foi obrigado. Você foi obrigado, você está fazendo isso, você
não há espontaneidade. Tá? Então, as coisas de Deus têm que ter esse princípio: coração, espontaneidade. O conflito familiar, né? A briga dentro dessa pequena família, né? De 4 pessoas. Claro que um monte de servos, né? A esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era considerada maldita, amaldiçoada, porque ela acabaria a família, né? Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores para aquela sociedade, ao ponto de permitir que o próprio marido repudiasse. E às vezes a coisa era tão cruel, porque às vezes o problema da esterilidade não era da mulher, mas eles não percebiam para eles toda a esterilidade era feminina. Olha que coisa. Então o problema era sempre a mulher. Então era um defeito aí de cosmovisão, e as leis permitiam você abandonar a sua esposa se ela não pudesse gestar, inclusive contrair novas núpcias, ou até mesmo o caso de Abraão, ali a lei de Hammurabi permitiria aquele caso. No caso de Isaac, ao perceber que a Rebeca não podia dar filhos, o que ele fez? Orou a Deus para que essa esterilidade fosse desfeita e que ela pudesse gerar. E como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac, porque ouviu também o clamor do pai dele, né? Que Isaac é filho de uma mãe que era estéril. O conflito, os filhos lutavam no ventre dela. Os menininhos, aquele chutinho, né, que as mulheres gestantes sentem, só que devia ser um chutão, né? Não é bem esse chutinho que a mãe sente, né, quando está gestante. Né? Às vezes até o pai consegue ver, né? Você coloca a mão na barriga da mulher, você vê o chutinho do bebê. Dá para ter até um sentimento, né? Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração dos filhos herdeiros era muito importante para a família. Tinha que ter um herdeiro, tinha que ter um filho para dar continuidade àquela estrutura patriarcal. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus, colocando Agar, uma serva, né, para gerar um filho substitutivamente. Seria uma espécie de mãe de aluguel, guardando as devidas proporções, né? Diferentemente do seu pai, Isaac buscou, então, diferentemente de Abraão, Isaac buscou superar o problema. Como? Orando. Uma vez grávida, para a felicidade do casal, o Isaac e a Rebeca, mas aí começou um problema, que é os chutes, né, que as crianças estavam tendo dentro do ventre dela. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito dessa questão. Por que eu sou assim? O que está acontecendo comigo? Ela achou que era ela, né? E aí Deus explicou que o menor dominaria o maior. Então, o favoritismo do casal pelos filhos, em termos de personalidades e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes, completamente diferentes. Tá? Em Gênesis capítulo 25, versículos 25 e 28, que nós já lemos, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, que é o Jacó, que nasceu agarradinho no calcanhar do irmão, teria uma descendência mais forte do que o maior, que é o Esaú, o mais velho, o ruivo, o primogênito. Ele deveria servir o menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava então que ia morrer. Aliás, ele nem morreu, hein? Tá? Ele pensou que ia morrer, mas ele não morreu. E aí o que aconteceu? Ele estava já cego, né? Falou, eu vou morrer logo, então é melhor eu já passar logo a bênção da primogenitura. Por isso, preocupou-se em abençoar quem? O primeiro. Quem que era o primeiro? Esaú, com a bênção patriarcal, ou com o direito da primogenitura. Bom, alicerçado então nesses padrões do Antigo Testamento, ele vai entender que o Esaú é que vai levar o patriarcado. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus, a Rebeca, lembrando, é interessante que na Bíblia tem um segundo caso disso. É o caso da Betseba, a mãe de Salomão. Ela também lembrou que o Davi tinha feito uma promessa, que Salomão reinaria. E quando Adonias foi proclamado rei, ela foi lá com o profeta Natã, falou, olha, há uma promessa que o meu filho Salomão será rei.
E aí eles vão lá, né, falar com o rei Davi. Então, são mulheres que lembram das promessas, né? Estão guardadas no coração delas. E ela vai, então, lá. Bom, esta predileção praticada por Isaac e por Rebeca em relação a Esaú e Jacó produziu o quê? Uma rivalidade entre os meninos. É bem plausível e possível que o Esaú tirava um sarrinho de Jacó, porque ele era um menino mais simples, né? E ele mais sofisticado, né? Um líder. Então, acho que tirava uma casquinha do coitadinho do Jacó, né? O problema, então, da predileção por filhos na família. Esaú, o filho predileto de Isaac, a precipitação do casal acabou criando o conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação em que... Então, isso no caso de Agar, criou-se um conflito, correto? E isso vai acontecer também com a família de Isaac e Rebeca. Quer dizer, repete. São situações diferentes, história diferente, mas vai ocorrer o conflito. Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal diretamente para o filho primogênito. Se você tirar a palavra profética, ele está certinho. Então, racionalmente falando, socialmente falando, e espiritualmente também, mas tirando aquela palavra profética, era isso mesmo. O Esaú devia ser o próximo patriarca. Ele era o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito para os seus filhos. Aí foi uma fraquezinha do Isaac, né? Tá vendo? Por mais que a pessoa seja, né? Irmão, todos os grandes patriarcas tiveram essa falha, essas falhas. Abraão, nós já vimos. Agora você está vendo Isaac, Samuel também. Então, um profetão, né? Um homem grandão, né? Olha, tá. Mas quando chega na família, às vezes tem... O Davi eu nem vou citar, porque o Davi é o caso mais difícil de se falar em relação à família, é o Davi, coitado. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos. Ele ouviu aquela palavra, ele devia ter guardado aquilo no coração, né? Ele só vai entender depois, por isso que ele não... O Isaac, depois que ocorreu, ele vai acolher o Jacó, vai orientar Jacó, tudo, mas foi depois, né? Depois de todo o acontecimento, tá? Então, ele não entendeu como que Deus estava percebendo os dois. Jacó era o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal, Rebeca sabia, então, que o Isaac ia conferir a bênção patriarcal para Esaú, o filho mais velho, porque isso era a racionalidade daquela sociedade. O que ele fez? Agora, aí que está o problema, né? A Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos. Olha o que diz lá, sem consultar a Deus. De novo, a gente comete os mesmos erros, irmão. Está vendo? Às vezes, não, é de Deus e tal assim, mas Deus falou, mas você não é bom orar antes, né, para ver qual é o caminho de Deus sobre... Não, ela já vai correndo lá, já pega os vestidos de Esaú, já põe no Isaac, coitado. Aliás, o Jacó, você percebe que o Jacó está constrangido? Lê lá o texto, você vai ver que ele está constrangido. Mas eu sou liso, né? Meu irmão é cheio de pelo. Vamos pôr aqui um negócio de carneiro. Olha, coitado. O Isaac estava no bico do corvo mesmo, né? Para não perceber que era pelo de carneiro. Você vê que situação, né? Tadinho. Embora, mesmo Isaac naquela fragilidade, que ele estava achando que ia morrer, ele falou, o cheiro é de Esaú. O pelo parece que é, mas a voz parece de Jacó. Olha, ele mesmo naquela, ele deu, quase que ele acertou. Bom, ele acertou, né? Mas só que ele aí tem duas, né? Tem uma linha rabínica que é liberal que fala que o Isaac percebeu que era Jacó, mas que naquele momento ele entendeu que tinha que ser daquele jeito. Porque ele lembrou também da profecia. Quer dizer, quer dar uma saída honrosa para o Isaac, né? É uma saída honrosa para o Isaac. Porque ele fala, a voz parece de tal. Mas como nós sabemos que ele não teve essa percepção? Porque quando chegou Esaú, ele estremeceu. Então, ele não tinha essa consciência, está vendo? Então, são detalhes ali no texto, né? Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente,
Rebeca colocou-se acima do plano de Deus, hein? Interferiu como Sara interferiu explicitamente, só que deu certo, né? São coisas, né? Por um acaso deu certo. Quer dizer, deu certo, mas virão as consequências disso. Sabedora de que Esaú quebrou o princípio da obediência e do respeito aos pais, casando-se com mulheres estrangeiras, então Rebeca arquitetou esse plano. Quer dizer, essa é uma desculpinha, né? Porque Deus era poderoso para fazer. Assim, ela vai instruir Jacó, ela vai capacitá-lo, instrumentá-lo com um plano. Ela faz o cabrito e veste o Jacó, coloca a roupa do irmão, mas isso mostra uma falha de caráter, né? Porque vai enganar o próprio marido, vai enganar o próprio esposo, é uma coisa meio estranha. O problema da predileção pelos filhos. Então, para nós encerrarmos, além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, porque isso eles já sabiam, pela natureza de cada um deles, faltou a Isaac, como líder da família, como sacerdote, como cabeça daquela casa, a habilidade e a sabedoria para cuidar das crianças, dando o mesmo tratamento. Ele não podia ter qualificado tanto um como líder, como patriarca, em detrimento do outro. Claro que, por outro lado, a Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais, porque, irmão, a partir daquele momento, Esaú queria matar o irmão dele. Olha a situação que chegou. Quase que ocorre ali uma coisa horrorosa, né? Do próprio irmão matar o irmão, e por isso mesmo que eles... Agora, só que tem um detalhe também. Eles já não eram mais menininhos nessa época, tá? Porque às vezes a gente está lendo aí, está achando que um tinha 16 anos e o outro 17. Vocês querem saber qual era a idade deles? Quase 70 anos. Assustador, né? Porque a gente pensa que tinha 20 anos. Eles já tinham uma certa estrutura, né? Mas mesmo assim, olha, que a ira foi grande. Agora, claro, também nós estamos vendo uma outra sociedade, né? O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Esses são herança do Senhor, todos eles. Tem, de fato, irmão, na sua casa, todas as famílias, tem filhos que se destacam em alguma habilidade, e você tem que potencializar isso mesmo, mas não em detrimento do outro. Não é porque esse menino não sabe fazer isso, e esse aí, coitado, não sabe nada. Não, você não pode fazer isso. Essa menina, que bem, não sei, e esse aqui, essa irmãzinha dela, coitado, é um patinho feio. Não pode, irmão. E tem gente que eu não sei se é porque não teve oportunidade de ensino, sei lá, faz isso. É muito comum isso. Aluninhos chegavam lá na escola e falavam para a gente, professor, meu pai não gosta de mim. Falava disso assim, não, ele faz... Claro que é uma visão de uma criança, né? Não significa que é verdadeiro aquilo, mas é a impressão que ele está tendo. É a impressão que ela está tendo. Então, é importante nós estarmos atentos para essas questões. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. A questão emocional é muito importante, mais importante às vezes do que qualquer outras questões. Uma criança que não é criada com o carinho emocional, os cuidados emocionais, ela vai ter desequilíbrio lá na frente. Por isso que a gente sempre fala, cuidado com essa primeira infância. Nesse sentido, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espirituais dos filhos, conforme Paulo vai falar em Efésios, capítulo 6, versículo 4. E para nós fecharmos, na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável para a igreja, né? Isso é vida em família também. No Novo Testamento, Paulo admoesta os pais quanto à criação dos filhos. Está lá em Efésios, capítulo 6, quando Paulo vai falar sobre filhos. Nessa orientação, os filhos devem ser o quê? Obedientes aos pais. Então, um filho que é desobediente ao pai, ele já quebra o princípio
bíblico de maneira explícita. Tem que ser obediente aos pais. Então, o primeiro ponto. Mas também, no mesmo capítulo 6, no versículo 4, fala que os pais não devem provocar a ira dos seus filhos. Então, existe aqui uma mão dupla. Os filhos devem obedecer aos pais, mas os pais também não devem colocar os filhos em situação que eles se sintam desconfortáveis. Então, nós temos que ter essa habilidade em termos de relacionamento. Não é porque você é o pai que você é o Senhor absoluto e dá tapa na cabeça de todo mundo e pensa que não é assim, irmão. Os filhos são herança do Senhor, tem que ter temor de Deus, respeitar a privacidade do filho, respeitar algumas escolhas dos filhos, você vai orientar. Tá? Então, enquanto ele é menor de idade, você é totalmente responsável, irmão. Não tem essa, meu menino quer ir na escola, fazer o quê? Vai ficar burro, não quer ir na escola. Eu não estou nem aí. Como que você não está nem aí, irmão? Como que você fala uma bobagem dessa? Você acha que um menino de 14 anos vai querer ir na escola? Só na sua cabecinha. Claro que não. Mas você tem que falar, não, filho, é importante, eu vou te levar, acorda, porque o adolescente começa a dormir demais. É normal, mas você tem que motivar. Não, vamos lá e tal. Você tem que ajudar, irmão. Vai com alegria. Agora, você já acorda nervosinha, e tem que levar esse menino na escola. Deus me livre, eu não consigo nem dormir. Eu não sei se Deus está falando com alguém aqui hoje. Mas é importante você tomar cuidado. Levante alegrinho, apoiando. Não, nós vamos para a escola, está aqui o café, está aqui, vai tomar banho. Então... Ajude, irmão. É sua função de pai e de mãe. Você tem que ser elementos motivadores. Agora o menino já acorda, já não querendo ir na escola. E ainda é pai reclamando, é mãe reclamando. Mas que estímulo que vocês estão dando para eles, hein? Então, faça uma revisão do seu comportamento em relação aos seus filhos. Até eles, como menor de idade, vocês são os responsáveis. Ore por eles, abençoe, ajuda. Ora antes dele ir para a escola, para Deus proteger, guardar. Esteja orando no período que ele está na escola, orando por ele, para Deus guardar, para Deus dar inteligência. Antes de dormir, vai lá, você é o sacerdote, põe a mão na cabeça do seu filho, abençoa, ministra a bênção sobre ele. Tudo isso a criança vai tendo fortaleza emocional. Então, você é o sacerdote e não provoque a ira. Conversa, dialogue com carinho, com cuidado, especialmente numa fase da adolescência, que é uma fase de conflitos. Mas você já passou também por isso, irmão. Eu fico admirado quando uma pessoa não entende uma criança. Pô, este homem nunca foi criança? Aliás, tem irmão que, a não ser se a criança quiser. Irmão, que veste a criança que nem ele, paletó e gravata. Pode, se a criança quiser. Porque tem criança que quer. Eu quero um paletózinho, tá bom, pode deixar. Agora, não você impor, né? Aqui em casa... Os meus filhos, todos têm que estar de paletó e gravata. Sim, mas você sabe se ele quer usar essa roupa? Porque tem gente que pensa que o filho é uma miniatura dele, ou dela. Sabe, uma miniaturinha, tudo igualzinho. Sabe? Para de bobagem, irmão. Os filhos têm personalidade própria. Tá? Respeite a individualidade de cada filho dado por Deus. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. E depois não cura mais, né? Você vê que tem famílias que não tem mais... Tem, né, irmão? Tudo depende da humildade, né? Depende de uma série de coisas. Mas que é mais difícil, é bem mais difícil. Bom, a nossa viagem para Israel continua aberta, 16 a 24 de novembro de 2023. Ali está o WhatsApp, se você quiser receber o panfleto, né? O folder explicando como é que vai ser a viagem. São $3.390, né, americanos, e pode ser dividido. E na nossa próxima aula, que aula bonita. Eu estava gravando essa aula na última quinta-feira, mas que bonita que é essa aula. Essa aula ela é baseada na história de José, que é a história do Antigo Testamento, considerada a mais bela história do Antigo Testamento. Ciúme, o mal que prejudica a família. Se esforce para você participar dessa aula, leia essa aula, porque é uma aula muito bonita, tem uma riqueza enorme, e a base ela está assentada na história de José. Feliz Páscoa, que os irmãos tenham uma semana de bênção, de saúde, de vitória. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.